Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais uma manhã, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Muito bom dia a todos vocês que compartilham aí o nosso canal, que faz que esse canal possa ser conhecido e as pessoas possam participar dessas reflexões matinais que são liberadas para a glória do Senhor. Queridos, nós estamos aqui seguindo a nossa série Atitudes Absolutas para um Deus Absoluto. Essa já é a mensagem de número 12 e eu quero compartilhar com vocês algo interessante acerca do primeiro livro de Reis, o capítulo 18, amados e queridos irmãos, onde está falando exatamente da vitória de Elias e do Deus de Elias naquele dia grande, naquele dia tremendo em que os profetas de Baal e os profetas de Azerá estavam ali à volta. E Elias agora está naquele momento, o grande desafio. E ele então, na última reflexão, eu numerei aqui algumas atitudes de Elias, observando alguns princípios necessários para que o milagre pudesse acontecer, para que a ação poderosa, predominante do Deus de Israel pudesse acontecer. Então, amados irmãos, nós estamos aqui falando, e agora estamos no versículo de número 12, aliás, 31, Quando ele olhou, amados, para a palavra, ele olhou para o povo, e ele liberou agora algo para o povo muito interessante. Ele colocou algo tremendo, quando eu falei que ele apanhou as 12 pedras, representando uma a cada tribo de Israel. E agora, amados irmãos, o que ele faz? Ele organiza essas pedras, ele faz aqui um altar. E esse altar ele dedica ao Deus de Israel. Essa questão de dedicar o altar é que eu quero pontuar um pouquinho aqui com os irmãos. Diz assim, o versículo 31, depois ele apanhou 12 pedras, uma para cada tribo descendente de Jacó, que a palavra do Senhor tinha dirigido. Com as pedras ele construiu um altar em honra ao nome do Senhor e dedicou ao Senhor, cavou ao redor do altar uma valeta, ao qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Olha só, não era uma valeta pequena que ele cavou. Então, a visão de Elias é uma visão completa em relação ao altar. Nós precisamos ganhar do Senhor uma visão completa em relação ao altar, observando os princípios da construção do altar. O altar que eu quero falar aqui é o nosso interior. Hoje, o altar na vida da igreja não é o palco de uma denominação, não é o púlpito de uma denominação, não. Mas é aquilo que está dentro de nós. E a grande questão é organizar o nosso interior, que é uma dificuldade gigantesca. Por quê? Porque nós somos pressionados diariamente pelo ciclo natural da vida. E aquilo que está à nossa volta causa uma pressão tão grande e nós muitas vezes temos dificuldade de organizar o altar no nosso interior, o mais profundo do nosso ser, ali mesmo onde habita o Senhor em nosso espírito. Então, para que o altar seja, amados irmãos, feito, organizado, é preciso observar diversos princípios. Então guarde no seu coração essa palavra: preciso organizar o altar do meu interior. Eu preciso organizar o altar em relação, por exemplo, à minha vida prática com Deus, a minha vida de comunhão com meu irmão. Nesses dias tem sido falado muito acerca do amor, da comunhão, acerca de compartilhamento, da mesa do Senhor, essa coisa gloriosa que faz parte da vida prática da igreja, que veio se perdendo quando o poder da igreja de Laodiceia veio tomando força, ganhando a igreja de Filadélfia, Infelizmente, hoje nós vivemos um período de Laodiceia na vida da cristandade. E isso tem feito uma bagunça no interior de muita gente.
Exatamente porque são diversas visões, diversas falas, e é muita fala num tempo só, e isso bagunça muitas vezes a cabeça, a mente. E essa bagunça que começa pela mente, ela desce no interior, então as pessoas tomam decisões fortes, tá? Porque foram afetados na mente, e esse afetar da mente trouxe para o interior, amados irmãos, uma tomada de decisão que foi horrível, aquela decisão que foi tomada. E muitas vezes nos arrependemos depois de tomar aquela decisão, mas daí já tomou a decisão e agora está amargando e pagando um preço. Muito bem, então essa questão de organizar o altar, irmãos, é muito importante. Observar princípios na organização do altar. Imagine Elias teve a visão, a revelação de pegar uma pedra representando a cada uma das tribos de Israel. Não é lindo isso? Então ele pegou simplesmente 12 pedras, colocou essas pedras ali, fez o altar com essas pedras e não parou aí. Ele cavou em volta dela uma valeta, uma vala, né? Ele fechou esse altar, porque a vala, ela fechou. Ali naquela vala ia ter o que? Água. E era tão grande, amados irmãos. Então, essa vala, ela tem que proteger todo o altar, certo? A água que vai ali, ela tinha que fechar o altar. O altar ficou dentro daquele círculo de água. Essa vala era em volta do altar. Então tem que proteger, é um princípio. Precisamos entender a questão da proteção do altar, para que não possamos nos vender. Hoje, irmãos, as pessoas se vendem por qualquer preço àquela chamada e aquele ministério revelado pelo Senhor, né? Muitas vezes as falas de visões, de doutrinas, coisas humanas, elas vêm e afetam a nossa cabeça, e muitos de nós já perdemos o princípio e voltamos então, amados irmãos, a não entender, nem sequer observar princípios revelados na palavra. Muito bem, Elias então aqui tomou uma atitude absoluta diante de um Deus absoluto no que diz respeito à construção do altar. Aleluia. E então, amados irmãos, depois que ele fez tudo isso, aí ele fala, versículo 33, ó, importante. Depois ele arrumou a lenha. Olha, irmãos, arrumar a lenha. O que eu posso tirar daqui para nós em questão de arrumar a lenha? Eu entendo que a lenha está ligada, amados, com as nossas atitudes nominais. Eu creio que arrumar a lenha está ligado a organizar aquilo que nós chamamos de alma, que é a nossa mente, vontade, emoção. Paulo, amados, sabendo disso e ministrando isso, ele deu uma dica cheirosa, ele trouxe uma palavra rema em 1 Tessalonicenses 5, 22, 23, acho 23, ele disse, santifiquem também o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Quando Paulo fala santifique, ele está dizendo separe para, santificar é separar para quem? P maiúsculo, para Deus. Então, então organizar a lenha, no meu modo de ver, é organizar a nossa mente no propósito. Pegar a nossa mente, que é a parte governante da nossa alma, e colocar ela no propósito, na visão, na revelação. É pegar a nossa vontade, é pegar a nossa emoção, que faz parte do conjunto da alma, e levar ela diante do Senhor em santificação. A partir daí, irmãos, o altar está ficando nota 1000. Você consegue entender isso? Porque muitas vezes nós usamos a nossa vontade para a obra de Deus. Nós usamos a nossa vontade no altar. Nós usamos a nossa vontade naquilo que tem que ser usado a vontade de Deus. E aí, até mesmo nas nossas orações, nós usamos a nossa vontade para orar. Até mesmo as nossas canções, nós usamos a nossa vontade para oferecer canções para Deus. Então, eu digo, eu quero cantar essa canção porque eu gosto mais dela. Mas você não sabe se Deus está gostando daquela canção. Aquela canção pode ser uma canção que Deus não está querendo naquele momento.
Então eu acho que muitas vezes nós trabalhamos um pouco invertidos naquilo que tem que ser. E aqui o exemplo de Elias é para nós um ensino muito bom, é um ensino prático, é maravilhoso, né? Então ele pegou o quê? Ele organizou a lenha, arrumou a lenha, glória a Deus. Depois de arrumado a lenha, ele cortou o novilho em pedaços e pôs aonde? Sobre a lenha. Quem é o novilho? O que representa o novilho na palavra? O próprio Cristo. Então, ele organizou a lenha, que significa a nossa vida da alma, pegou o novilho, cortou em pedaços e pôs sobre a lenha. Sobre a lenha. Onde tem que estar a vida de Cristo? Em mim. Porque no meu espírito ele já está, ele precisa estar agora em mim, ele precisa estar na minha vontade, na minha mente, na minha emoção, ele precisa estar em toda a minha vida. Esta é a realidade que eu preciso entender, amados. Esta é uma atitude que é absoluta, porque Deus é absoluto. Mas eu preciso entender que sem a presença de Deus na minha vontade, sem a presença de Deus na minha emoção, sem a presença de Deus, amados irmãos, na minha mente, eu não vou conseguir sair do lugar. Então eu volto a dizer, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Ore comigo e eu continuo nesse propósito aí na próxima reflexão. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom, tua benignidade dura para sempre, e nesta manhã o Senhor tem liberado algo em nosso espírito. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor é fiel. Fica conosco e abençoe os teus filhos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.